Na hora de escolher o inox, informação técnica faz toda a diferença. O inox de verdade ajuda o mercado a identificar materiais que podem enganar e comprometer a aplicação final. Você encontra folders técnicos, conteúdos comparativos e treinamentos para decidir com mais segurança. inoxdeverdade.com.br, o conhecimento que não enferruja. A força que move o futuro nasce aqui. A Aço-Cearense é a liga que conecta força, tecnologia e qualidade. Aço-Cearense, qualidade que constrói confiança. É isso aí, pessoal, mais um episódio do Papo de Inox. Eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito. E desde já queremos agradecer a todos os nossos apoiadores que têm alavancado e crescido juntamente com esse canal de conteúdo e informação a respeito do Papo de Inox. Para você que ainda não conhece o nosso portal, www.papodinox.com.br, lá estarão notícias e conteúdos com relação ao aço inox e o mercado, eventos, curiosidades e outros tipos de conteúdos e dicas muito bacanas que você pode acessar lá a qualquer momento do dia. E claro, na última vez, no último programa que nós recebemos aqui o André Galhardo, economista-chefe da análise econômica e presente em diversos veículos de comunicação como consultor econômico, dando notícias, enfim. E aqui ele trouxe de forma abrangente um olhar panorâmico a respeito da economia global e também local. Fala aí, Douglas, o que você achou de todo aquele bate-papo? Foi impressionante. Um grande abraço ao André Galhardo e a todos os economistas que tenho certeza que acompanharam de perto aqui a sua exposição, mostrando um pouquinho do cenário geopolítico, os impactos que isso gera na indústria, as informações que de fato impactam a economia a nível nacional e a nível globalizado, né? Um mercado de uma forma macroeconômica, foi de suma importância. E para nós que estamos envolvidos na indústria, no inox, quais são os impactos que vão gerar a curto, médio e longo prazo? O André bem respondeu e aqui nós colocamos ele contra a parede para que ele pudesse trazer as informações necessárias para quem é empreendedor, quem tem o seu comércio, para que saiba todos os impactos que estão acontecendo, que mudam leis e de fato traz um cenário às vezes desafiador. E nós aqui estamos prontos e preparados para te ajudar a performar, a tratar o seu negócio cada vez com mais conhecimento. A todos que nos acompanham, gratidão sempre. E vamos lá. Vamos lá. E você que precisa de material aço inox, claro, no Sul, conte com a Inox do Brasil. Mas vamos falar agora a respeito de quem vai nos orientar e nos dar consultoria a respeito de um assunto muito interessante, que é a primeira vez que nós trazemos aqui no nosso programa, de todo esse tempo que aqui estamos. Ele que é consultor e especialista em espectrometria e XRF, com mais de 15 anos de mercado, Matheus Arthur. Seja muito bem-vindo ao Papo de Inox, é um prazer recebê-lo aqui, um profissional tão difícil de se encontrar, né? Não é muito comum, né? E também muito gabaritado naquilo que se propõe a fazer. Quando você fala de metal, quando você fala de composição química, de aço inox, de latão, de cobre, de bronze, você tem que saber se aquele material que você está comprando atende às suas necessidades. E nós temos alguém com conhecimento amplo aqui. Técnico. E já vamos começar perguntando para ele, dentro dessa sigla que eu falei, pode ser que tenha pessoas que não saibam o que é uma espectrometria, um XRF, um OES, né, que você também é especialista. Então, já abre para a gente explicando do que se trata esses termos aparentemente tão técnicos. Primeiramente, bom dia, né, a vocês aí, tá? Obrigado por me convidar aqui, né? Estou muito feliz aqui de estar com vocês, muito bacana aqui o propósito do podcast do Papo de Inox, tá? Como vocês mesmos disseram, né, XRF, OES, né, são termos técnicos que ficam abstratos, né? Então, espectrômetro XRF ou espectrômetro OES, né? Então, a espectrometria, né, o espectrômetro é basicamente equipamentos, né? São basicamente equipamentos que, em suma, geram espectros,
né? Então, cada um com sua técnica, né? Ainda vamos aprofundar, mas quando você gera espectro de um determinado material, você consegue retirar informações, vamos assim dizer, do DNA do material, né? Então, lá do fundo, é como fazer um exame de sangue no material, né? Então, a espectrometria ela proporciona gerar espectros, né? E aí, por diferentes técnicas, XRF, né? Que é a X-ray fluorescência, ou fluorescência de raio-x, tá? Criada por nada mais, nada menos que Einstein, né? Então, a fluorescência de raio-x é um fenômeno, né? A EDXRF, né? A energia dispersiva pela fluorescência de raio-x, foi descoberta por Einstein, né? O efeito fotoelétrico, tá? Que é quando um material, um determinado espectro, né? De um raio-x, por exemplo, né? ele entra a nível atômico no material, né? Ele excita lá um elétron, né? Em uma camada de um átomo daquele material. Aquele elétron ele sai fora da sua órbita, perde velocidade, energia e volta, né? Abre uma vacância, ele volta novamente para a órbita em outro local. E essa diferença de energia, né? É emitida em forma de raio-x característico, ou o que a gente chama de fóton, né? E é isso o que é detectado, né, através da eletrônica dos equipamentos e proporciona o espectro dos materiais. Então, fluorescência de raio-x, tá havendo efeito fotoelétrico, que foi descoberto por Einstein lá, sei lá, há muitos anos atrás, né, não vou me lembrar, né, que é a espectrometria mais comum utilizada no mundo inteiro, né, e temos também o OES, né, que é Optical Emission Spark, né, que é um espectrômetro por emissão óptica, por queima, né, emissão óptica por queima. Esse já é um outro tipo de fenômeno, né, refração de luz óptica, né, já criado por outro mestre, né, Newton, né. Então você lembra Então, nós vamos estar falando de Einstein e Newton Einstein aqui? e Newton, olha esse onde vai. conhecimento é técnico, engenharia pura. Hoje vocês não imaginavam que ia chegar em Einstein e Newton, né? Poxa vida, vamos lá, vamos bater um papo sobre esses dois aí, Vocês né? gostam de rock, né? Assim como eu, vocês têm lá a camisa do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, né? O prisma, né? Que entra Sim. uma luz branca e reflete em várias Todas- cores. Exato. Basicamente, o sistema óptico funciona assim, né? São sensores ópticos, né? Que vão dividindo em faixas espectrais, em nanômetros, né? Então, de acordo com a faixa espectral, você tem elementos visíveis ou invisíveis, né? E aí você consegue uma gama até maior de elementos, né? Com mais precisão, por detectar as faixas invisíveis. Exemplo, o carbono, né? Que nós vamos falar. Então, emissão óptica, né? Aí você tem um impulso elétrico, né? Como se fosse um eletrodo mesmo, né? Que vai queimar o material na superfície. E essa pulverização, né? Essa luz que é emitida ao queimar o material é detectada por esses espelhos de sensores e ela é dividida, né? De acordo com as suas ondas, né? Com as suas Ela é faixas. catalogada? Catalogada em nanômetros. Cada elemento tem uma faixa espectral invisível ou invisível, né? Mas E a queima, ela gera fumaça? ela gera uma faísca, né? Faísca. É uma faísca. É a tensão altíssima, uma baixa corrente. Ela é superficial. Eu trouxe até aqui. E é um equipamento que consegue medir, aferir, tem dentro desse equipamento um catálogo que consegue medir essas ondas, essas frequências, Isso. Chamam-se detectores. detectores. Detectores, né? São Perfeito. sensores, né? Do tipo CCD, CMOS, né? São sensores que possibilitam a detecção dos elementos, né? O final, o resultado é o mesmo, né? Vai ver espectros, né? Dos elementos. De todas as ligas, Matheus? Isso. E a espectrometria OS, ela é basicamente para ligas metálicas, né? Não ferrosos, mas para ligas. Ela é absolutamente fechada para a área metalúrgica, né? Sim, é Do bem modo específico. bem né? geral. É para aços, para ligas, né? Ligas metálicas, seja ferrosos, não ferrosos, fundido, laminado, enfim, isso não importa. São para ligas metálicas. O XRF
já é uma técnica que abrange mais áreas, né? A fluorescência de raio-x, você já consegue detectar desde ligas metálicas até minérios, até catalisadores, até cerâmicos, ah, plásticos. A aplicação ela é enorme, nós podemos falar um pouquinho Vamos de falar cada um. O sim. mundo é bem amplo aí Então, quando você fala de XRF. Né? Basicamente, falando do inox, né, que acho que é o foco aqui da liga metálica, os XRFs, eles são equipamentos que a gente chama de semi-quantitativos, né? Tem um caráter mais segregativo. Então eu vou segregar se esse aço é um 304, um 316, um 321, né? Tranquilamente. Eles têm uma boa precisão, mas com um range limitado de elementos que ele pode detectar. Por exemplo, elementos da faixa espectral invisível, como carbono, nitrogênio, oxigênio, boro, são elementos muito leves, né? Número atômicos muito leves. Então, o raio-x ele passa direto, né, por esses elementos. Então, com raio-x você já não consegue detectar é, é, elementos muito leves, né? No máximo ali do sódio, né, no máximo, né, dependendo do tipo de equipamento mais elaborado de bancada, do sódio ao urânio, né? Do 11, 12, número atômico 11, 12 a 92 da tabela periódica. tá, agora eu tô entendendo e agora ficou uma dúvida. Pois não. Esses equipamentos, eles são portáteis ou ele tem que ser levado até um laboratório? É algo muito grande para poder ser aferido? Ou como você faz essa aferição para poder certificar esse material, ou identificar ou segregar? Bom, vamos lá. Então, assim, vale a pena a gente estar falando do XRF, né? Tanto de um quanto de outro. Quanto Só de outro. preciso entender como é este equipamento e se ele é portátil, fácil de você tê-lo, ou fazer essa medição, aferição no local, ou você tem que destinar para um laboratório para poder fazê-lo. Exato. Aí existe para todos os Tipos gostos. e gostos? Tipos e gostos, né? E o bolso também, E né? o bolso também, com certeza, né? E aplicações, né? Eu acho que o que manda aí são aplicações. Então, como eu disse, né? A fluorescência de raio-x é uma técnica mais segregativa, né? Ela tem uma boa precisão, mas tem um range elementar um pouco menor do que em comparação com a técnica de emissão óptica. E também a precisão a caráter, vamos falar assim, a gente fala 2 sigma, né? Mas a caráter, a gente fala aí decimal, né? Você consegue uma boa precisão, mas para você identificar aquele aço, não para você corrigir uma concentração lá no forno, na fundição, por exemplo. Né? Agora, a espectrometria de emissão óptica, ela é somente para ligas metálicas, né? Você não consegue analisar outra matriz, a não ser ligas metálicas, né? Conformadas. E ela não vou falar especificamente, mas em sua maioria usada lá no processo de fabricação dos aços. Então, toda usina que fabrica aços vai ter um espectrômetro de emissão óptica lá, né? Porque ele tem uma precisão muito grande. Para ver se aquela receita do bolo Exatamente. atendeu realmente os pré-requisitos daquela liga. Então vamos lá, né? Vou dar um exemplo básico, né? Até empresas de fundições menores, ferro fundido, exemplo, né? Então, o cara vai lá no serralheiro, pega um monte de sucata, né? Tem 1020, tem de tudo por Misturado. misturado, ele vai analisar aquela sucata para ver mais ou menos a concentração, exemplo, de carbono que tem ali. Ele vai jogar no forno, fazer a receita, né? E aí ele vai ver se aquele cálculo dele deu certo, né? Quem confere isso para ele é o espectrômetro de emissão óptica de bancada, né? Aí sim, são equipamentos de bancada, né? Que ficam em salas climatizadas. Você tem que, basicamente, coquilhar uma amostra ou cortar uma peça e levar até ele, né? Então, são equipamentos de precisão para laboratório, né? Agora, diferente do XRF, né? Como eu disse, ele tem um range um pouco mais limitado, mas você já tem equipamentos portáteis, né? As pistolas portáteis que você pode levar a campo em questão de tempo, em 2, 3 segundos você já tem a identificação do material daquela liga, já é algo mais prático e de produção. Você faz aí 1.000, 2.000 pontos por dia, né? Enquanto você não tem uma produção dessa com equipamento de bancada. Entendi. Para identificar minério também é esse tipo de equipamento? Exatamente. Aí com a fluorescência de raio-x, como eu disse, é muito amplo, né?
a gama de materiais. Então, o mesmo equipamento ele pode ter várias aplicações, tá? É, uma delas pode ser a prospecção mineral. Então, pensa, a empresa, né, mineradora que minera lá minério de manganês, ou cobre, ou níquel, né, ela vai achar uma Uma jazida, né, que existe aí a incidência daquele elemento. Então esse equipamento ele é muito usado para prospecção mineral, que é ir lá no campo mesmo, né, na própria rocha e avaliar os teores ali, né. O pessoal também usa muito para prospecção de preciosos, como por exemplo o ouro, os platinoides, né. Aí já são mais difíceis de detectar, mas existem nuances de outros elementos, intemperismos ali nas rochas e jazidas que mostram isso para o geólogo, por exemplo. Então é um equipamento linha de frente numa mineração, né? O pessoal que trabalha muito com gesso, né? Gesso agrícola, né? Calcário, né? Usa muito. Então tem uma área lá, eles querem saber se está mais ou menos ali acima de 12, 13%. A pureza, né? Por 12, 13% de magnésio, potássio ali. Então, é uma linha de frente. O XRF é uma área boa. Aí ele recolhe amostras, manda para laboratório. Aí existem outras técnicas, como o ICP, né, o MS, o ICP-OES, que são equipamentos operados por um químico mesmo dentro de um laboratório, né? Mas é o primeiro passo, né? Para você identificar o material e depois você aprofundar o conhecimento daquilo que foi já apontado a sua composição química, né? Exatamente. Então, o XRF ele pode ser usado numa prospecção mineral, ligas metálicas, né? Que é a segregação de materiais, que acho que o nosso foco aqui é o que mais é difundido também hoje. Mas também existe o que a gente chama de diretiva ROS, né? Acho que vocês já ouviram falar, que é aquela diretiva começou lá na Europa, né? Que e difundiu para o mundo todo. Hoje, metais pesados em plásticos, matrizes plásticas, basicamente, né? Então é o nível de cromo, bromo, cádmio, chumbo e mercúrio. E isso envolve a saúde das pessoas, né? Exatamente. Por isso que tem que Existe ter um limite mínimo, principalmente bijuteria, brinquedo para criança, né? Então, antigamente as tintas eram à base de chumbo, né? Não sei se vocês lembram, né? Sim. Então, fazia-se um brinquedo para uma criança com uma tinta à base de chumbo, né? Hoje não se pode mais. Estamos aqui, né? Graças a Deus. Estamos aqui, né? Graças a Bastante Deus. chumbo no corpo, Geração mas... 83 está de pé. Exatamente, mas era, né? Então, hoje existem aplicações para detectar chumbo em tintas. Por exemplo, essa aplicação ROS são diretivas, né, que foram se estruturando ao longo dos anos, que permitem detectar aí a nível de ppm, né, parte por milhão, né? Então, pega a percentagem, né, divide por 10.000, isso é o ppm, né? Entendi. Então, estamos falando, o que se pode ter de mercúrio numa tinta, num tingimento de um cabo, né, eletrônico ali. Pode-se ter 100 ppm, né, que é 0,0000001%, né, aquela lá, né? Então é 100 dividido por 10.000, né? Então o equipamento chega nesse nível de precisão. É Para algo esses elementos. impressionante, né? E necessário, né? Porque isso garante para que as pessoas tenham uma saúde melhor, um cuidado melhor, uma longevidade de vida até melhor, porque esses materiais, esses componentes químicos são extremamente prejudiciais à saúde, né? Assim como a contaminação em solos, né? A gente É viu possível medir? possível medir também. A gente viu recentemente, vou falar recentemente, há alguns anos, houveram 2 grandes acidentes, Mariana e a Vale, em Brumadinho, né? Sim. Por exemplo, o pós, né? Todo aquele lodo lá, aquela contaminação que foi pro Rio Doce, enfim. Sim. Aquilo lá é feito até hoje, né? São feitas remediações ali em áreas, são feitas pesquisas, né, ambientais, né? E lá no campo, né? Vamos supor, quero saber se aquele lodo de metal pesado ali se espalhou foi pro rio, foi para todos os lugares. Você não sabe até quanto ele desceu, se ele pegou o lençol freático, se ele foi para a água das pessoas, né? Se ele está depositado ali, decantado ali nas margens, enfim. Então, o pessoal que faz estudos ambientais sempre utiliza o XRF para ver contaminação, principalmente por mercúrio, chumbo.
E dentro de uma metalúrgica, porque até agora a gente falou sobre a produção em si e tal, a análise do material, e dentro de uma metalúrgica, como essas tecnologias, essas técnicas se aplicam? Não, maravilha. Dentro de uma indústria que vai conformar um material. A indústria de fabricação, Isso. você diz? De transformação, né? De transformação, exatamente. Então, dessa mesma forma, você pega, por exemplo, dentro de uma usina que fabrica aço, né? Então, ela vai comprar sucata de qualquer jeito, né? Sim, é É necessário. necessário, né? Ele volta, o ciclo é extremamente sustentável. Aliás, é para isso, né? E por isso que a gente tem que até mandar um abraço aí pra Lumap, o Zeca, o Luiz, que Com nos certeza. apoiam, Se né? precisar de fazer a segregação correta da Exato. sucata, eles têm E ele tem esse o equipamento, espectrômetro. espectrômetro que avalia um tipo de material necessário para poder voltar ao ciclo. Por isso que o inox é importante, por isso que nós estamos aqui conversando com o Matheus, exatamente para ter a correta identificação do material. Você vê que é uma porque ele é cadeia, né? sustentável. É uma cadeia, Uma né? cadeia. Então, todo Bacana. mundo envolvido, né? Então vamos voltar aí a esse ponto que nós estávamos falando sobre esse material que fica segregado ou ele misturado, enfim. Na indústria. Então, vamos pensar, Na indústria. vamos pensar como uma indústria de transformação, né? Uma usina ali que fabrica ligas. Então, ela vai comprar sucata, né? Ela tem que saber o que ela comprou. Né? Sim. Então, o XRF, a pistola portátil, né? Principalmente o XRF, ele tá na linha de frente lá, segregando a sucata. Inox, é um 304, é um 306, e assim por diante, né? A nível de segregação, tá? Quando isso vai para dentro do forno, faz todo o processo, aí eu tenho o metalurgista, né, que vai pegar tudo isso, calcular as cargas e fazer a liga, e aí o equipamento que vai conferir, né, vamos falar assim, o termômetro dele para saber se tá bom, se não tá, como é que tá, os elementos, com muita precisão, aí é o espectrômetro OES de bancada, né, é um tipo de aplicação, né, então, dentro de uma empresa desse tipo, o XRF tem essa finalidade essencial, ele é a linha de frente, né, desde lá da mineração, na prospecção, quanto na segregação da sucata, da indústria metalúrgica. Né? Essas são as aplicações básicas. Né? Agora, se a gente pegar a própria indústria, quando a gente fala de aços, de ligas, mas voltar para outros setores, né? Vou dar um exemplo aqui, o setor que mais utiliza espectrômetros manuais hoje, XRF manuais, o óleo e gás. Né? Então, toda a cadeia, né? Nós estamos falando lá na Petrobras, né? Que é o centro, quem compra de todo mundo, são equipamentos, são as refinarias e plataformas. E óleo em gás está em alta hoje, né? Sempre esteve, mas cada vez mais, por conta de tudo que acontece no cenário geopolítico aí, né? Me parece que a ideia era sempre estar mais sustentável, né? Outros tipos de energias, mas parece que o negócio, ele não quer sair. Volta sempre pro mesmo ponto. Sempre aí você fala as terras raras. Sempre isso. Aí quando você fala, é interessante, só um gancho aqui, quando fala em terras raras, fala de metais também, né? Exatamente. E a identificação desses metais e dessas terras vem através de equipamentos como esse, que... Também, a fluorescência de raio-x. Fluorescência de raio-x. Mas daí são equipamentos direcionados, são bem específicos. Quais seriam os minérios, os materiais de terras raras? É aquela linha preta da tabela periódica lá, né? Sim. São todos aqueles lá, né? Os principais, cério, lantânio, gadelênio, não vou me lembrar todos, gadelênio, nióbio também, né? Nióbio é uma terra rara, né? Alguns preciosos também entram ali, né? Platinóides, ródio, mas basicamente é o cério, lantânio, praseodímio, neodímio, aquela toda actínio, tem um monte lá, toda aquela linha preta ali da tabela periódica são as terras raras. Olha aí, ó, para quem não deu valor à tabela periódica no tempo que deveria dar, aí, ó. Não estudou tanto, não ficar decorou perguntando aquilo, aqui, ó. Pronto. Não precisa decorar. Compra o espectrômetro que você vai conhecer o que você tem. É a melhor forma de você saber. Você nunca vai decorar, cara. Com o espectrômetro você vai ser obrigado a saber. É verdade. Não tem como. Mas esses elementos, né, daqui é o que está presente em toda a tecnologia, né? Para vocês fazerem isso aqui hoje, tem muita terra rara aqui, né? Espalhada por eletrônicos, né? E aquela história, linha de frente, né? Na prospecção. Aí existem raio-x também, de bancada, outros tipos de fluorescência de raio-x. Com mais tecnologia. Mais potência, né? E como foi a evolução desses materiais?
desses materiais, desculpa, dos equipamentos? Como que começou desse Era negócio? monstruoso que nem um computador, o primeiro ENIAC lá, e foi Porque reduzindo, hoje o reduzindo. espectrômetro é uma pistolinha desse Tá tamanho. na palma que da mão, né? Pô, Exatamente, Pô, né? Tudo foi diminuindo, né? É a mesma mesma lógica. mesma lógica para tudo. Para vocês terem uma ideia, né? Vamos falar do raio-x, né? O raio-x foi inventado, foi descoberto, né? Inventado não foi porque Já existe. a Sempre natureza, a existiu, ciência tá já lá, existia. né? Não, na verdade ele foi inventado, porque raio-x é artificial, né? É um gerador de raio-x, né? Mas o princípio, né, sempre Sim, existiu. sim. A essência, né? Exatamente. Então, primeiramente importante falar que raio-x não é fonte radioativa, tá? Raio-x ele gera sim radiação ionizante, mas através de um impulso elétrico, né? Então, botou a bateria, né? No caso do espectrômetro, botou a bateria, apertou o Acelera botão, todo mundo lá. ele acelera, ele dispara. Ele ligado só, ele é um eletrônico como qualquer outro. Agora, fonte radioativa, o césio, né, urânio, entre outros, aí são elementos radioativos. É diferente, você só consegue blindar, né? Ele tem um tempo de meia-vida característico ali, né? É um elemento radioativo. O raio-x é uma radiação artificial, provocada ali, através do impulso elétrico. Então, lá em 1895, William Conrad Röntgen, físico alemão, né, descobriu o raio-x. Calma aí, fala de novo esse nome aí que eu não... William Conrad Röntgen. Mas que pronúncia bonita, cara. Você Eu treinou, chego lá, né? viu? Você ficou treinando na hora de vir pra cá. Só né? pra falar. Né? O William Conrad Röntgen, físico alemão, Até caiu aqui. ele inventou os raios-x, né? Então tem até a famosa primeira radiografia da história, né? Tem uma mão assim com uma aliança, né? É a mão da esposa dele. Tadinha. Ele fazia experimentos vítima, né? com chapas fotográficas e ele socou raio na mão da esposa dele por 15 minutos. Só isso. Só isso, lógico que não se sabiam os efeitos nocivos da radiação, né? Sim. Mas aquela máquina, né, super potente que ele havia criado para tirar foto, né? Ele descobriu que ela tinha uma potência e podia atravessar o corpo humano, né? Podia se ver a estrutura interna, né? E aí ele descobriu o raio-x. Né? Ele apelidou, cara, isso é um raio-x, X, né? E aí ficou, né? Raio-x 1895. Lógico que foi evoluindo, né? Porque os alemães sempre foram os precursores nisso aí, né? Então, foi evoluindo, aí veio Einstein, né? O efeito fotoelétrico, a fluorescência, e aí por diante. Mas, basicamente, espectrômetros XRF de bancada já existem desde 1940, 1950. Os primeiros, né? Aqueles trambolhos gigantescos, né? Não sei nem como funcionava, mas era bem arcaico, né? Mas foram os primeiros. Os portáteis foi evoluindo a tecnologia, né? Diminuindo, né? Com a mini eletrônica ali. E, se eu não me engano, mais ou menos ali os primeiros surgiram na década de 90, né? Nos Estados Unidos. Sim. Tá? Uma empresa americana, se eu não me engano. Tá? Foram na década de 90 os primeiros, que daí existiam até com fonte, né? Fontinhas de ameriço que eles colocavam. Os detectores eram inícios detectores a gás, né? Então servia para segregar já os materiais, mas de uma forma bem imprecisa, né? Os primeiros. Sempre foi. Sempre não. Foi feito para a finalidade da segregação, da identificação. O princípio principalmente da pistola, né? Ela foi criada inicialmente para segregação de ligas. Sim. Esse foi o intuito dela. E para dar o destino correto daquele material. Exatamente, para segregação. Exato. Para segregação de materiais. Porque já, né, ao redor do mundo aí, você imagina quantos problemas e acidentes, né, já não ocorreram antes, né? Quando você não se tinha uma segregação. Eu fabriquei X, mas eu troquei lá e vendi Y. Mas você está querendo dizer que nem todo inox é inox? Ou aquela liga não é... Toda liga é liga. É a liga que está sendo falada. Exatamente, nem todo inox é aquele específico para né? aplicação, né? Como a gente já conversou, todo inox é bom. É bom, sem dúvida. É bom. Passou de 10,5 de cromo, é aço inox. Aço inox. Ponto. Agora, se você não aplicar corretamente, esse é o risco, né? Exato. Eu tenho um caso que eu já participei, né? Fazendo trabalho de segregação de ligas para um cliente. Ele tinha um forno,
né? Fabricou um forno e vendeu, né? E o forno é 1.200 graus. E aí e dentro existiam aqueles grampos do forno, né? Que segurava a manta, né? Basicamente, para aguentar 1.200 graus, né? Tem que ser um aço de liga, Um né? aço inoxidável 310. que aguenta Perfeito. calor. Obrigado, hein? Obrigado. Eu tenho muito algum papo de estudo inox, também. muito Papo papo de de- inox, o pessoal Eu só me dei a explicou. deixa pra você responder. Eu ufa, sabia que você ia ufa. gostar. Tem que ser o 310, né? E aí ele comprou um lote lá de grampos como 310. Aparentemente, Vendeu, recebeu, coisa linda, começou a funcionar e mandou um vídeo pra mim. Matheus, tá derretendo tudo. derreteu o forno inteiro. E agora, manda um pedaço aí, vamos lá. Pois é, era 304, né? Em 2 segundos, tec, 304. 900 graus derrete. Exatamente, É fundo. perfeito. Então, assim, a Sinox 304 é bom? É um austenítico. Ótimo, Excelente. excelente. Vai Não pra dentro do forno, Versátil, mas não pra dentro de um forno. né? E aí, cara, aí que a espectrometria, ela manda, né? Em evolução, a espectrometria, voltando, né? Ela ficou boa mesmo nos anos 2000. 2001, começaram a vir os raios-x com bastante precisão, os detectores SDD, SI-PIN, né? Que é um cristalzinho de silício, de novo, né? Os componentes lá. Tipo chip de computador, né? Sim. Aí a vácuo. Aí a coisa evoluiu Só foi pra melhor. bastante, né? Só que isso lá fora, né? Tudo vem, parece que começa lá na Europa, Estados Unidos e depois vem para nós, né? É a tendência. É o berço do conhecimento. É o berço do conhecimento. Então eram startups na garagem, né? Como você vê nos filmes aí, né? Mesma coisa, que surgiram essas máquinas aí, né? Dentro de uma garagem, de um americano lá, ele desenvolveu o projeto. Porque ele viu uma necessidade e Uma falou, necessidade. cara, se eu fizer um equipamento que consegue comprovar o material correto, eu vou garantir a qualidade e a eficiência desse material por longo tempo, né? E eles têm muito incentivo, né? Tem muito, né? Muito incentivo. E é o que falta aqui, né? Só que falta, são empreendedores, né? Então é isso. E aí começou aí, né? E aqui, não para nós aqui no Brasil, antes dos primeiros espectrômetros chegarem, né? Existia vocês conhecem os famosos Zé Gotinha, né? Teste por o ponto. teste químico, né? Que ele vai... Teste por ponto, né? Então são químicos, existe até hoje qualificação na ABEND, né? Que é a Associação Brasileira de Normas e Ensaios Não Destrutivos, né? A ABEND, né? Sim, bacana. Existe a qualificação SNQC para teste por pontos. É um inspetor com qualificação. É uma teoria gigante, tinha lá todos os químicos, o que cada um revelava, ficava da cor lá que revelava o que era a liga, né? Sim. Então, começou aí, né? Já para não errar mais, mas não dava produção, né? Tem que ser muito técnico, tinha que ter um olho clínico muito bom, né? Conhecimento. Conhecimento. É muito tempo também que envolve, você acaba parando uma produção, tendo que testar todo o material, esperar o tempo da reação, porque é um reagente químico, certo? Reagente químico. E aí ele vai mudando a tonalidade assim que você aplica, e isso demanda um certo período de Exato. tempo. E mesmo Ficava assim- inviável para a indústria, né? E mesmo assim, Não tinha tanta convicção, né? exatamente, você vai saber, é padrão, né? 306, 304. Você pega hoje, né? Essas derivações Hoje chinesas, tá bem presente aí, o né? tal do 203, né? Tem. 18 de cromo, 1 de níquel e o resto de manganês, né? Ou 3 de níquel, né? O resto Pra de poder manganês. fazer o equilíbrio, né? Então, com aquele reator com óxido de cromo lá, o JAR teste lá, que Sim. o pessoal usa, aquele que é pretinho, né? Que Sim. é mais comum, que o pessoal que compra inox tem, Sim. né? Ele vai reagir com o cromo lá. É o gel decapante. Já Já decapante. Ele vai reagir com o óxido de cromo, né? Então ele vai falar, opa, 18? Tem 18 de cromo, é 304. Nada. É nada, não tem níquel, né? Então, você vê como que a coisa... E a espectrometria já Aí o espectrômetro... consegue identificar essa diferença. Com o espectrômetro você tem a precisão analítica em poucos segundos. Você encostou, apontou, ele vai te dar o percentual exato de cromo, de níquel, de manganês. Ele mostra a composição completa da estrutura química, o né? nome da liga ali,
né? Que Não vai estar no cadastro Nem lá. sempre. Nem sempre, né? Não, exatamente. O nome da liga, as bibliotecas normativas, assim, a Conhecidas, IZ, a STM, vão estar 300, 500, 1000 ligas aí conhecidas. O que são normativas, São né? normativas, né? Agora, então, a liga ali, né, mostrou um 316, por exemplo, é a biblioteca interna que ele puxa, mas ali, a coluna que ele mostra ali, são as concentrações exatas. E aí na GLI você precisa analisar. É aí que você precisa entender. Então, a espectrometria não é só apertar botão, né? Você entender também sobre as composições. O range, né? O Fala muita range, coisa. né? Que tem que ter entre Exatamente. Por isso que precisa de um composição e consultor, de um acompanhamento para poder ter essa validade naquilo que está sendo aferido, né? Exatamente. O serviço de análise, né? Ele tem que ser de alguém que saiba fazer análise, né? Ou quem... Ó, agora espera aí. Por isso você precisa procurar o Matheus. Um consultor técnico que vai te auxiliar para poder explicar não somente a estrutura química daquilo que está sendo aferido, mas olhando com cuidado a sua aplicação. Então aqui você tem, além de uma aplicação correta, você tem um conhecimento técnico que valide. Exatamente. Importante, né? Obrigado, Matheus. Eu fiz um merchan teu aqui. Obrigado. Eu agradeço. Ou tem que ter o treinamento correto, né? Para operar, né? É fácil de operar, sim, é intuitivo. Hoje as máquinas são intuitivas. Mas você tem que saber o que você está fazendo, né? E qual que é a acessibilidade aqui dentro das ligas? Porque as ligas de inox são muitas, né? Então você pega, por exemplo, o 316. A gente vai ter o 316 comum, tem o 316L, tem o e assim por diante. E aí outras ligas com a mesma classificação. E tem também os baixa liga, né? E aí vai. Como que faz o espectrômetro, né? O XRF Exato. comum, ele tem essa distinção certinho ou a gente tem que analisar de acordo com a tabelinha ali? Como que funciona? Exatamente. Aí existem duas coisas. O espectrômetro, ele vai, igual eu falei, né? A técnica ela tem a limitação. No caso do XRF, né, da pistolinha portátil, você vai analisar os mais comuns aí do 17 ao 92, do cloro ao urânio. Os mais elaborados do 12 ao 92, do alumínio, ali, magnésio ao urânio, né? Então são faixas, né, grandes. Mas, por exemplo, você pega um 304L ou H ou vice-versa, né, 316L ou H, esse L ou H, ele se diz diretamente ao baixo ou alto carbono. Então, na fluorescência de raio-x não é possível analisar carbono, né? Porque é um elemento de uma faixa espectral invisível, muito leve para um raio-x. Aí só com outras técnicas, né? O OES, né, que já tem equipamentos móveis, né? Que tem que usar cilindro de argônio, né, para inertizar a atmosfera, porque senão o oxigênio entra e o carbono vai também, né? Então, o OS ou LIBS, que são outras técnicas, para analisar carbono especificamente. XRF não analisa carbono. Então, uma empresa que trabalha com 316L ou H ou qualquer outra, 304, enfim, o XRF não é o suficiente. Precisa também ter o OS ou ter uma empresa que faça essa... Exatamente. Para você ver o baixo ou alto carbono, você precisa fazer uma análise por uma técnica de espectrometria de emissão óptica ou o LIBS ali com detecção de carbono, que é o mais recente, vamos falar assim. Mas o mais difundido é o OES, né? Raio-x, fluorescência de raio-x, a pistolinha de raio-x não analisa carbono. Então ela vai te falar assim, é um 304, é um 316, é um 321, 347, né? Com precisão. Mas o L ou o H não dá para um exemplo, não dá para saber. Assim como o N, né, o nitrogênio, né? Você pega nitrogênio em duplex, superduplex, né, que é algumas duplex e superduplex, né? 21, 22 de cromo, 25 de cromo no sul. 2201, né? Acho que é essa. Tem uma afinidade, cara. Ele começa lá no 800, 801, 802, 803, 750, né, o duplex, o super, Sim. né? E é tudo um do lado do outro. Aí, o espectrômetro só te dá 2205 ou 2507, que é o duplex e o super duplex. Mas não dá lá o 803 que eu quero, né? S332, 803, né? Tá, vamos lá. Aí você começa a ver as faixas de cromo, de níquel, um entra dentro do outro, né? E o que separa, muitas vezes, o nitrogênio, né? O nível de nitrogênio,
Então tem que ter um cuidado para poder fazer essa aferição e olhar dentro dessa tabela de variação para identificar corretamente o material. Nesse caso dos duplex, o nitrogênio que é mais diferencia, né, nas classificações, ele serviria para quê? Essa diferença de nitrogênio? Então, aí vai na aplicação, né? Você pega um equipamento duplex, né? Equipamento que vai sofrer para ser fabricado em duplex, né? A temperatura ele é o dobro do que vai usar no inox. A pressão é o dobro do que vai se usar no equipamento de inox. Então, o nitrogênio ele melhora propriedades do material para que ele aumente a sua resistência A pressão. à pressão, à Desgaste. temperatura, desgaste. Corrosão. E é um Exatamente. material ferrítico, né? Porque ele... É os dois, na verdade. É os dois. Mistura. É uma mistura. E se você for analisar, se você colocar um ímã lá, ele tá pegando, ele é magnético, né? Ele é Tudo magnético. até você lá. Quando a gente fala é importante, né? Interessante. Austenítico, duplex. Pô, mas tudo isso de cromo, níquel, molibdeno, né, pega imã, né? Esse negócio não presta, pega imã. Isso. E tem muitas pessoas que fazem essa avaliação. Fala assim, ó, duplex, tudo bem, vocês falam que aumenta a corrosão, mas pega imã, será que Pega imã, né? não, mas duplex é mais caro Mais ainda. caro, né? então. É a receita do bolo, né? Uma coisa é o que ele pode fazer, né? Vamos supor assim, né? Uma coisa é sei lá, né? Dá um exemplo aqui, a Ferrari lá que vai andar a 300 km por hora. Essa Ferrari, ela anda a 300 km por hora. Mas o que tem nela aqui, né? A construção dela, né? São outras coisas. Então, a química é o resultado, né? Da liga pronta, né? Análise química, né? Mas a receita da coisa, né, que a gente chama de microestrutura, é o que manda. Então eu tenho um copo de água aqui, eu jogo açúcar, eu jogo sal, eu jogo canela e eu vou fazendo uma mistura, né? Digamos, eu fazendo uma comparação, o tanto que eu jogo de cada componente mistura vai criar uma fase ali dentro, né? Então é que a gente entra na microestrutura dos aços, né? Então existe a fase austenítica, a fase ferrítica, né? Então a fase martensítica, né? Cada tipo de aço vai ter em evidência um tipo de fase, né? Então por que a série 300 toda lá dos aços inox, né? Eu trouxe até aqui para mostrar 300 Ele veio aqui com uma maletinha aqui composta de exatamente, de padrões. padrões de chafas aqui assim, ó, que mostram toda essa composição para você que vê. Olha aqui, ó, que bacana. Então, se a gente pegar aqui os aços inoxidáveis da série 300, são todos austeníticos, né? Então, a fase ferrítica dele é menos de 10%. O resto é austenita, né? Então, por isso que ele não oxida, isso manda diretamente nas propriedades Sim, é uma de um aço característica, inox, né? É uma característica. Então, a série 300 ela é austenita, né? Austenítica, né? São aplicações, né? Que são destinados. Perfeito. Aí tem a série 400, né? 400, aí que é interessante, é o 410 ferrítico, como o duplex. 430 martensítico. Ao contrário, perdão. 410 martensítico. Martensítico, perdão. 430 ferrítico. E é como da duplex. série 400, vamos dizer assim, né? Exatamente, série 400. Mas daí o 434 lá, né, já é Você tem ferrítico. duas variações aí, né? De materiais mudando, né? Característica, né? Perfeitamente. E aí temos os duplex, né? Duplex e super duplex, que são também ferríticos. Então o teor da ferrita no super duplex, ele vai de 35% a 70%. Não é porque o material é na série 400 que ele é inferior ao 300, por exemplo. São, por exemplo, para cocção, né? Coisas que vão ficar principalmente a área de cozinha, assim, pessoal que alimentícia, né? Tudo que é material para cocção, acho que é feito de 430. Sim, né? sim. Que vai Aguenta a temperatura. Né? E aí o duplex é isso na escala industrial, né? Melhorado. Entendi, Vamos falar Que assim. aí usa mais para vaso de pressão, para parte de... Perfeitamente. De né? encanação, da Perfeitamente. óleo e gás, enfim, que vai estar lá embaixo, sofrendo uma pressão atmosférica extrema, um ataque da parte de salinidade, porque ele vai estar lá no mar,
né? Então Perfeitamente. precisa ter essas características, ou seja, ele foi desenvolvido para esse tipo de aplicação. Por isso que é importante você identificar bem o material, entender como você pode identificar e direcionar ele à correta aplicação. Porque quando a gente fala em aço inox, nós estamos falando de um material que veio para poder atender todas as expectativas necessárias, mas existem variações, existem materiais que têm ligas diferentes e que para determinadas aplicações elas não servem. Então você tem que ter o correto instrução ou conhecimento necessário para dar o devido destino para aquele material que você está escolhendo como a solução para a tua obra ou para o teu projeto, né? E por isso que tem que ter essa consultoria. E como que você identifica esse tipo de material quando ele está exposto ou sofrendo uma agressividade, ou se de fato aquele material é o correto? Precisa passar por um processo como esse, ou precisa conhecer a aplicação para poder entender qual é o material e que tipo de componentes precisam ter na escolha desse material correto? Você dá essa consultoria também, Matheus? Sim. A gente faz tudo isso daí, né? Basicamente, o que manda é o projeto, né? A aplicação. Não dá para falar é bom, é ruim, é isso ou aquilo, sem antes você entender a aplicação. Existe todo um projeto, né? Tanto em equipamentos quanto em reparos, solda principalmente, né? Existe uma engenharia muito grande por trás de tudo, né? Uma vez eu tenho um amigo, né, projetista, ele falou, cara, é o negócio seguinte, você tem lá um parafuso, né? O equipamento lá tem um material X, o parafuso é assim, qualquer aí de aço carbono, né? Uma resistência bem menor. Não é poder colocar um parafuso de um 4140, né? De um B7, né? Mais resistente. Não, é de aço carbono. Por quê? Cara, foi feito assim, não muda. Por quê? Porque se tiver que quebrar, o parafuso vai quebrar primeiro, entendeu? Para quem não conhece, o material 4140 é para ferramenta, então ele vai sofrer uma forte abrasão, ele é um material extremamente dúctil e com essa finalidade, o parafuso tem que arrebentar, é isso, né? Quando ele foi desenvolvido. E quando a gente fala em parafuso... É isso que eu ia falar, se precisa de um parafuso que não arrebente também. de aço inox, nós temos a Inoxpar aí, Eduardo, pode procurar lá que você vai ter uma gama, uma série de fixações aí necessárias. E inclusive para a escolha do material a ser utilizado, por exemplo, para parafuso tem o correto, que é o aço inox específico. Interessante que ele muda até de característica. Quando ele passa por um processo, me parece que ele pega agora magnetismo quando ele passa por um processo de repuxo, né? Ou que nem um parafuso, né? Que ele também muda até a norma, né? Tensão, o próprio 316 vira B8N, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também para não simplesmente sair com esses mitos que hoje existem, dizendo que aquele material ele foi vendido incorretamente. Não é bem por aí. Então, para você ter uma aferição correta, tem que ter uma consultoria, tem que ter equipamentos como esse que vai dar essa identificação correta daquele material que está assim ali sendo proposto ou vendido, né? E agora, antes da gente continuar, aguarde aí a sua comunicação, nós precisamos chamar um intervalo. Claro. Para retornar. O tempo passa, já voou e a gente nem percebeu. A gente tem mais coisas para falar, aí aços de baixa liga e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Fique ligado, daqui a pouquinho a gente já está de volta. Você sabe o que os setores agrícola, construção civil e energia têm em comum? Todos eles contam com os fixadores e componentes de aço inoxidável da Inoxpar. Somos especialistas em soluções em parafusos e fixadores, com centenas de clientes em todo o Brasil. Na Inoxpar, você tem acesso a um catálogo com milhares de itens, sempre prontos para atender às demandas mais exigentes do mercado. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos.
Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. Estamos de volta neste segundo bloco com Matheus Arthur, especialista e consultor em espectrometria e XRF-OS. E com ele aqui nós estamos tratando um pouquinho a respeito das ligas. E eu queria voltar perguntando para ele quais são as diferenças aí das classificações de aço. Parece que a gente tem baixa liga, tem os de alta liga, tem os a carbono. Explica pra gente assim, de uma forma geral, como que separa, como que cada um, qual a característica de cada uma dessas classificações. Bom, vamos lá. Então acho que é importante primeiro a gente entender, né, que quando a gente fala de ligas, né, toda liga tem uma base, né? Então, o que é a base? A base da liga é o elemento que é maior que 50% da concentração dela. Então, quando a gente fala de aço ao carbono, aço baixa liga, aços inoxidáveis, né, os aços ferramenta, né, ou aços manganês, fala de aço. A base é ferro. Ferro. Todos. Ferro, todos. Falou Sem em exceção. aço ou o próprio ferro fundido, né? Ou até os ferroalóis, né? Que daí são outros tipos de ligas. Base, ferro. Mais 50% da liga é elemento ferro. Inclusive o inox. Inclusive o inox, ele aço é inox. base ferro, né? Ah, mas o inox é ferroso, não pega ímã, não tem nada a ver, né? Uma A coisa base é uma ferro. coisa, Uma outra coisa é uma outra coisa, outra coisa que é outra, né? Então, vamos lá. Fazendo uma tabelinha rápida, assim, né? A gente começa falando em aços, né? Acho que é legal a gente evoluir a partir dos aços, que é a base de tudo, né? E o que se usa, acho que na maioria das aplicações, né? Então, começamos em aços ao carbono. Quando a gente fala em aços ao carbono, são aços normalmente estruturais, bem pobres, assim, em elementos, né? Basicamente o carbono, que é o que, na maioria das vezes, dá nome à própria liga, né? Exemplo, 1010, 1020, 1045. 1010 tem 0,1 de carbono, 1020, 0,2, 1045, 0,4. E assim por diante, né? Manganês, fósforo e enxofre e silício, né? São puramente, esses são os elementos dos aços ao carbono estruturais. Aços usados em construção civil, É o que a gente mais o vê. que a gente mais vê, aços estruturais. Qualquer estrutura é feita de aço ao carbono. E os aços de menor custo, né? A partir daí, quando você vai enriquecendo um pouco esses aços, adicionando o que a gente chama de elementos de liga, como cromo, níquel, molibdênio, vanádio, titânio, né, em baixas concentrações, mas já presentes e significativas, nós estamos falando aí de menor ou igual a 5%, né? Você deixa, o aço ele deixa de ser um aço ao carbono, né, estrutural, e passa a ser um aço baixa liga, né, o low alloy steel, né? Então, um exemplo clássico de aço baixa liga, eu vou até pegar aqui, é o 4140, né? Cromo molibdênio. 1% de cromo, 0,2 de molibdênio, né? E 0,4 de carbono. Já vai né? melhorando a característica dele para aquela finalidade que foi desenvolvida, Exatamente. né? Aí você pega a nomenclatura, né? A 41, né? É o cromo molibdênio, né? Então, 1% de cromo, 0,2 molibdênio. E o 40 do final se refere a 0,4 de carbono. Então, esse mesmo aço, se ele for um 4120, ele vai ter 1% de cromo, 0,2 de molibdênio e 0,2 de carbono. Né? 4130, 0,3. Né? São as diferenças. Então, é a receitinha. É a receitinha, né? E aí, outras também, o famoso em tubulação, né? Muito usado, industrial ligado, o P11, P5, P22, né? Que daí já tem 1% de P11, né? 1%, 1, alguma coisa de cromo e 0,5% de molibdênio. O P22 é 2 e 1/4, né? Meio de molibdênio e 2 de cromo. Né? Existe uma tabela, uma normativa que regulamenta essa composição, essa informação P. Se você quiser saber qual que é esse P11, qual que é essa P. Isso é tudo tabelado, são normas, né? São normas. São existentes, né? Onde você tem acesso a essa tabela?
Veja, existem catálogos de fabricantes, exemplo, Pode ser pedido. né? Aperam, Gerdau, tem muitas coisas, né? Pode ser, exato, pode ser pedido. E as normas, tá? Basicamente, composição química é norma, né? A ISI, se for, né, o comum aí, barras, esse tipo de Uma coisa. normativa internacional americana, Americana, que é a ISI, né? a ISI e a SAE são muito comuns. E a STM, né? Que acho que é a mais ampla. Né? Europeia. A STM americana também, né? Então a STM aí tem norma para todo tipo de material, norma para chapa, norma para tubo, norma para fundido, norma para forjado, né? Então cada norma às vezes tem a mesma liga, mas é um tipo de material diferente, né? Mas a olho nu você consegue identificar essa variação? Você consegue falar, pô, isso aqui é baixa liga, isso aqui Não. é material ligado? É aquela história, ou é aço carbono, ele oxida, né? Ou ele é aço inox, ele não oxida, né? A olho nu é isso que você consegue ver, né? Quando a gente fala de material ferroso, é isso. Você não consegue ver a característica química daquele produto, Não né? tem como. Dentro de um aço ao carbono, ele pode ser facilmente um aço baixa liga, com níveis de cromolibdênio. As propriedades são outras, a resistência, e todas as propriedades mecânicas, físicas mudam, né? A aplicação. A gente estava conversando, você tem o exemplo de um cliente que era uma curva, né? Uma conexão numa tubulação, que ela era para ser de WP5, né? Que aço ligado, né? Em torno de 5% de cromo, né? 4, alguma coisa, 5% de cromo, 1 de molibdênio, né? É um aço baixa liga, mas com teor relevante de cromo e molibdênio. Isso muda totalmente, questão principalmente de pressão e temperatura. Foi colocado um WPB, que é aço ao carbono, é a mesma norma, mesmo tipo de conexão, só que de um material estrutural, sem cromo, sem molibdênio. A curva simplesmente abriu, né, e chegou a matar uma pessoa, né, que estava embaixo. Isso já é algo... Qual empresa? conhecido. Empresa não, qual segmento? O segmento é uma usina. Uma usina. Uma usina, Nossa. exatamente. Né? Isso é um caso que eu presenciei, mas já houve em muitas... Mas foi material mal especificado ou acabaram trocando o Foi material? foi trocado, né? Isso é uma imprudência, é um risco. Crime, é um às crime, vezes, né? dependendo do como se foi. Vamos, Falta de conhecimento. vamos dizer assim que a especificação estava correta, já era se sabido que era para ter ali, né? Mas o que foi colocado não foi comprado o gato por lebre, entendeu? Foi comprado como WP5, foi especificado, negociado, mas... e muitas vezes não é, digamos assim, algo, não podemos entrar, né, algo malicioso, algo do tipo, é simplesmente a falta de de conhecimento. controle de qualidade, É. né? A falta do Da controle. segregação, de entender a aplicação para poder aferir se aquele material que de fato foi Exatamente. disponibilizado, ele tem... E no Brasil você enxerga essa falta de conhecimento ou até mesmo de cuidado para poder identificar corretamente o material para aquela finalidade? Sim, o que eu mais vejo, né, no dia a dia são segmentos, né? Então, segmentos que são muito difundidos, né? Então tem aquele segmento, que é aquela empresa que atua para aquele segmento, que ela compra sempre daquele mesmo fornecedor, para aquele mesmo cliente, e mesmo assim ela tem uma máquina lá para analisar, ou ela contrata um serviço Para né, poder garantir. para poder garantir. É o que a gente chama de PMI, né? Positive Materials Identification, que é a identificação positiva do material. É o cara crachá, né? É ou não é? É ou não é? É o passa-falha ali, né? Então não vou falar, não é excesso, né? Mas é o controle absoluto ali, né? É porque conhece a aplicação que envolve aí um risco, Se você pega empresas que atuam no setor óleo e gás hoje, óleo, gás, alimentício, alimentício também, né? De até invase, né? invase, papel e celulose, Papel e celulose. a indústria, essa indústria está bem à frente já, né? Já é exigência, né, de todos. Agora você pega outros mercados como, por exemplo, construção civil, isso ainda é algo novo
algo novo para muita gente. Quase inexistente, né? Algo novo, né? Não, só se faz quando dá problema, né? Aquela história. Ou quando começa a se fazer por controle da qualidade, começa a se achar o que antes não se via, né? Sim. Então, e aí assim, igual a gente tava falando, é uma cadeia, né? É lá no fornecedor, é qualificar o seu fornecedor, né? Fazer o teste lá na matéria-prima, fazer antes de fabricar, né? E normalmente oxidou aqui este corrimão, essa mesa, não pode, tal, eu comprei, não podia, vamos analisar. A mesa tá pronta, tá produzida, tá instalada, tá operando, tá dando problema. Aí se pega, tá errado. E aí? Eis o problema. Eis o problema, agora tem que fazer de novo, né? Então, além de tudo isso, né, é evitar o retrabalho, né? Olha, além do problema em si, todo o custo, né, e trabalho que você evita. Então, muitas indústrias, né, nem que nem o cara que compra sucata, ele ganha dinheiro com o espectrômetro, né? Ele compra uma carga de 304, separa o que é 306 e a máquina se paga assim, né? Ou quem compra catalisador automotivo, por exemplo, que tem platina, ródio, né? Ele consegue separar o material e ganhar mais com isso. Né? Agora, uma indústria, ela evita retrabalho e problema, né? Ela não usa a máquina para ganhar dinheiro, mas sim para evitar de perder, né? Não é isso? Sim. É isso, né? Agora, continuando, né? Aços baixa liga, né? A gente deu o exemplo aqui do 4140, né? Teores pequenos, mais significativos de cromo, níquel, molibdênio, né? E aí, subindo mais um pouquinho, a gente chega nos aços inoxidáveis. Aços média liga, né? Vamos supor assim, né? Exemplo, os aços série 400, 410, 430, né? Aí ele não vai ter basicamente nem níquel, nem molibdênio, só cromo, né? Cromo maior que 10%. O 410 tem 10, 11% de cromo. O 430 vai ter uns 16%. E basicamente é isso, né? São martensítico e ferrítico. Aí você entra nos inoxidáveis. Alto teor de cromo, alto teor de níquel e às vezes molibdênio, né? 304, 18,8. 18 de cromo, 8 de níquel. 316, 16 cromo, 10 níquel e 2 molibdênio. Já é outra propriedade, né? 310, 25 de cromo, 24, 25 de cromo, 20 de níquel, né? Alta temperatura. Aí existe o 347 e 321, ficam ali no 304, né? O range, né? 17 a 19 de cromo, tanto do 321, do 304, do 347, quanto do 304, que é 18 a 20. Entra dentro a faixa um do outro, né? Então, pelo cromo você não consegue diferenciar. Sim. Né? Aí níquel, mesma coisa, 9 a 14. Né? O 304 é 8 a 10. Mas normalmente está dentro da faixa. Então, o cromo e o níquel, tanto para o 304, como para o 321, como para o 347, são da mesma faixa. Mas o 347 tem 0,5% de nióbio. Aí você pega no espectrômetro. O 321 tem lá a continha lá que é 5 vezes o teor de carbono, que é o titânio, né? Titânio. E para que vai servir o nióbio e o titânio nesses casos? Então, mais duro, né? Exatamente. Basicamente é isso, né? Basicamente Ele isso. vai aumentar a dureza e aí para repuxo é um problema. Então você tem que ter um cuidado quando você escolhe um tipo de liga como essa, porque quando você ele é altamente resistente, porque ele é duro, mas quando elástico, ele quebra, ele rompe. E aí ainda estamos falando de um aço, entre aspas, média liga, né? Mesmo sendo 304, 306. Isso, exatamente. Aí já são maior que os maiores. Dividimos assim, né? Só carbono, baixa liga menor que 5%, né, por cento, e maior que 5%, né? Agora, alta liga, né? Aí temos os duplex, os incolói, né? Não sei se já viram falar, né? Os astelói. Aí nós já temos maiores teores aí. Mas são aí é para que segmento que se utiliza aí a alta liga? É bem específico? Muito específico, né? Então, por exemplo, me lembro de trabalhar numa fabricação gigante, cara, de vasos, de 34 vasos de pressão.
para a indústria petroquímica, todos já eram em Inconel, né? Que É daí o Monel que fala? Isso, Ou o Monel- é Inconel, é diferente. aí vão evoluindo, né? Aços, Vai ino- chegar lá. Vai chegar aços, lá, aços- tá, beleza. aços inoxidáveis, né? Martensíticos, ferríticos, austeníticos. Aços duplex, né? Que daí Fora dessa curva aí. seguindo na mesma Seguindo. curva, seguindo na mesma escadinha, né? Alto teor de cromo, né? Duplex 21, 22 de cromo, super duplex 25%, né? Aí subindo os Asteloi, né? O Incoloi. Aí tem, além do cromo alto, tem também o níquel nessa faixa, né? De 20, 15%, 30%, né? O níquel, ele supera o cromo daí, né? Quando ele é o Incoloi, né? Ele não é maior que o ferro ainda é base, mas o níquel tá ali 30%, algo assim. Tem várias... Tá praticamente 50-50 ali aí, entre... exato. Aí são Tá quase deixando de virar a base de aço. Exatamente, né? E aí existem materiais como o 904L, né, que tem cromo e níquel altíssimos, ainda ferrosos, mas com cromo e níquel bem altos, né, que é um material que a gente chama de coringa, né? Tá, deu um reparo aqui no vaso, bota 904 aí que funciona. Ele funciona para tudo, né? Ele tem muito elemento, mas ainda a base é ferrosa, né? Aí à medida que esse níquel vai subindo e passa o ferro, aí se torna o Inconel, né? O Inconel. O que é o Inconel? O Inconel é base níquel, mais que 50% níquel. Ele não é mais aço. Exato, ele não é mais aço, é um Inconel, né? Uma liga específica com base níquel. E aí, aplicações das mais, digamos assim, criteriosas. Mais usado na óleo e gás. Óleo e gás. Alta pressão. Alta pressão, temperatura, só Inconel. Corrosão não pode se ter. Perfeitamente. Tudo que é muito corrosivo. Não pode nem no inox, ele já vai ser agredido A drástico. camada passiva ali vai sofrer ataque constante, né? Exatamente, né? Então você pega, né, a coisa que a gente vê muito, né, no campo, né, aquele tanque de próprio 316 que ele é lavado com soda, né? Muito ali, que a ação daquela linha rosa da tabela Sim. periódica, cloro, flúor, dá o que a gente chama de É um agente agressivo. corrosão por pitching, né? Então ali começa, né, pitching, né, são pontinhos, né, de oxidação, mas alguma coisa, né, dá uma lixada ali e tal, daqui a pouco volta de novo, né? São elementos, principalmente cloro, né, muito usado em muito reagente de lavagem de equipamentos, que acaba agredindo. Ó, presta atenção, ó, você que trabalha com aço inox tem que entender que o cloro é extremamente prejudicial à camada passiva. Ela acaba gerando pontos que são pits que vão abrindo fissuras, que aí o material chega no ponto do aço, né, onde tem o carbono ali e acaba oxidando. Por isso que geram pits de oxidação. Exatamente, ele cloro. afeta os carbonetos no contorno de grão, né? Olha isso. Então a microestrutura, né? Se você lixar aquilo lá, polir, atacar com um lital, fazer um ataque químico e aumentar pelo menos 100 vezes ali, você vai ver toda a estrutura do aço sendo inox afetada. nos contornos ali, são bolinhas todas depositadas literalmente nas divisões de cada grão do material ali. São precipitações, né? Que geram a olho nu geram a oxidação, né? Sim, é sim. o carbono que se precipita ali, né? Então é basicamente isso. Bacana. Eu queria que, Jonathan, joga na tela aí esses equipamentos que o Matheus falou aqui, como o espectrômetro, o RFX, o OES, OES, o Lean, qual que é o outro? Lean? Libis, que eu citei também. Isso. Tecnologia nova, né? Ainda está em bastante desenvolvimento. Sim, são equipamentos que são utilizados para poder fazer essa identificação, porque o intuito não é simplesmente segregar o material, mas evitar desperdício, evitar que o material seja usado incorretamente, porque nós sabemos, inclusive, um grande abraço à doutora Zepir, que passou por aqui também, na época ela estava no IPT, que ela nos explicou que XRF, cerca de 4 a 5% de todo o PIB se acaba em corrosão. Então, a necessidade de você ter um correto destino para aquele material para que você tenha uma economia e uma vida útil longa, né, prolongada. E aí, Jonatas, achou os equipamentos que são utilizados? Espectrômetro XRF, coloca assim.
Aqui nós vamos passar aqui na televisão para que vocês possam perceber Deixa eu mostrar. como, O primeiro que de certa aparece. forma, funciona esses equipamentos, o tamanho deles, a identificação, como vem, né? E não simplesmente para poder descartar material, não, mas identificar e dar a correta aplicação para ele. Então, esse é um exemplo de XRF portátil, né? É uma pistola. Uma pistola, né? Então, é uma pistola, tá? Basicamente, né? Você tem do que é composta nessa pistola? É um microgerador de raio-x e um detector, né? São os principais componentes dela. O gerador emite o raio-x até o material, excita lá os elétrons que devolvem os fótons e são identificados pelo detector, né? E aí aparece ali no display, né? A eletrônica faz a sua magia e Sim. aparece ali a composição química e o enquadramento, né? Dentro da tabela. dentro Tem da tabela. material que também não vai estar enquadrado numa tabela normativa, porque tem muito material que vem de fora, que se usa lá fora, que ainda não tem uma normativa para ele estabelecida, correto ou não? Correto, Você exato. vai ver a composição química dele, porém você não vai ver a identificação. Normalmente eles dão tipo no match, né? Sem enquadramento, né? Mas a composição química vai ser verídica, né? Está sendo lida corretamente. Então, basicamente é assim. Vou dar um exemplo, né? Os famosos 201 que não são 201, né? Então você pega o 201 normativo, ele é normativo, né? A série 200 do aço, ele é austenítico, tá? Austenítico, tem a composição com cromo, com níquel, né? Ele é estabilizado. Exatamente, só que no lugar do níquel é o manganês, né? Essa diferença. Diferença, exatamente. Por exemplo, você teria 8% de níquel, vai ter 7, 8, 10 de manganês, né? Sim. O níquel ele é retirado da liga, que é uma forma mais barata da resistência ao Economizar. atrito, de economizar, né? Bom, por isso que ele é o 200, né? Mais austenítico. Aí você pega lá um aço que é similar, né? Mas ele não tem lá seus 17 de cromo, ele tem 13, 14, ele não tem 10 de manganês, ele não tem os 5, 6 de manganês que está previsto no 201, mas tem 10, 11 mais manganês, né? Então ele é similar, um produto similar, né? Mas não é nenhum nem outro, né? Porque normalmente é uma fabricação, tem um nome chinês aí que o pessoal fala às vezes, acho que é não me lembro. Tem também fabricação até vem chinesa e vem também da Índia, né? Da J, não sei o que lá. Aí tem normas chinesas, norma GIS, por exemplo, mas normalmente, transitando pelas normas, todas têm similaridade, tem equivalência, né? A norma DIN se equivale a uma ISI, que se equivale a uma GIS, que se equivale Sim. a uma Electric, e assim por diante, né? Agora, são aços não normativos mesmo, né? Como uma fabricação com uma assinatura própria, né? Que são similares, mas não tem nenhuma... Mas não são. Mas são similares, mas não tem equivalência, entende? Não catalogaram. Não catalogados, né? Aí a composição vai ser mostrada, mas ainda não... As bibliotecas de fábrica, assim, Não tem. não tem. Não tem. Né? E aí, mas assim, a maioria são customizáveis, né? Você pode inserir o nome, cadastrar a composição, inserir os nomes lá. Bacana. Esse daqui é o espectrômetro. Esse é o XRF, a pistola XRF. Tá. Tá. E qual que é o outro? É o Lean. Agora, pega um OES pra gente OES. mostrar. Isso, espectrômetro OES. Eles funcionam com o mesmo princípio também? E- Não, e- princípio não, porque você já esse explicou, aqui, essa é a né? Mas fluorescência de raio-x. fluorescência de raio... Esse é a fluorescência de Isso é a raio-x. fluorescência de raio-x portátil, tá? Quando a gente fala do OES, aí não tem raio-x, né? Não tem um tubo de raio-x, o que gera ali é como um eletrodo de uma máquina de solda, né? Vai Sim. gerar ali uma faísca. Ele vai ter uma alta tensão que vai gerar faísca. Isso, esse é um OES de bancada, tá? Isso aí parece um scanner, pô. É um OES de bancada. Esse é um espectrômetro OES de bancada. Então, aí já não é portátil, né? Você tem que levar a amostra até ele. O eletrodo ele tá aqui embaixo, né? Então você dá um start, ele aciona uma alta tensão e faz uma queima nessa peça. E aí essa luz, né, é mandada para dentro da ótica. Ele tem uma ótica, ele é bem maior, né? Tem uma ótica e aí você consegue ver todos os espectros aí e a composição química.
Por ter uma ótica bem maior, é um equipamento com mais precisão, né? Então você consegue uma faixa elementar maior e uma precisão muito melhor para aço. Só que ele se limita para liga metálica, né? Esse tipo de técnica aí. O fluorescente de raio-x não. Vai para minérios, sólidos, plástico, um monte de coisa. Onde você apontar, ele dá alguma coisa para você. Bacana, cara, bacana. Né? Então aqui ele é utilizado mais nas usinas, por exemplo, ou nas extrações de minérios. Na licitação. E não, o qual você fala? O primeiro. O primeiro. A utilização, ela é. O XRF, ele acho que é. Digamos assim, que ele é utilizado em mais setores. Tá? Mesmo por conta da sua facilidade de uso. Exatamente. Né? Facilidade de uso, produção. E a utilidade mesmo dele, Sim. né? Ele é o segregador, né? Sim. Esse aqui, ele é muito utilizado. Acho que a maior parte desses espectrômetros estão dentro de fundições. Né? Fundições e usinas, né? Sim, é esse fabricantes. tipo de material que pega a essência lá, que vai lá profundo, né? Ele é mais preciso. Preciso. Né? Preciso. Então ele tem faixas bem direcionadas. Tá? E aí tem outro que chama... Aí tem uma tecnologia nova, né? Nova, sim, tem alguns anos já, mas que é o LIBS, L-I-B-S, né? Que pode colocar, LIBS portátil, pode colocar aí. Pega lá. Aí tem diversas marcas também, né? Sim, tem. Mas tem. Tem diversas marcas, mas ainda é uma tecnologia que... Onde ela foi desenvolvida, essa tecnologia, você sabe? Cara, eu acho que os primeiros foram americanos. Americanos? Uhum. Achou? Peraí. Pegar um de um tamanho mais razoável aqui pra aparecer na tela. Deixa eu ver se esse aqui vai aparecer. Ele funciona praticamente, pelo que eu tô vendo, é uma pistola, parece um espectrômetro. Isso, ele é portátil, ó. Isso aí ele é um equipamento LIBS, né, portátil, né? Ele funciona muito parecido com o XRF, né? Só que aí a diferença é que não tem raio-x. E é o laser, né? O laser, tá? O laser comparado com o raio-x, sendo bem sincero, hoje já tá parecido, mas o laser ainda é inferior ao raio-x. O raio-x tem vamos falar assim, uma precisão melhor, né? O diferencial é que com o laser você consegue plugar argônio, né? O gás argônio. Sim. O argônio ultra puro 5.0, né? Mas usa para quê? Para que finalidade? Para analisar o carbono, que é o 99,999% de pureza, né? O argônio analítico. Ele tira tudo, né? Você consegue plugar uma mangueira com cilindro ou cilindrinhos menores e aí... Você garante a pureza. O que o argônio faz? Aquele de bancada, o OS... Ele expulsa tudo que... Aquele OS, ele obrigatoriamente usa argônio, é plugado na máquina argônio. Para que o argônio? O argônio é um gás inerte, né? E ele impede que ele faz uma capa de proteção ali entre a amostra e o sistema de propulsão e isola para que o oxigênio não entre. Você pega elementos como carbono, invisíveis, é o mais volátil elemento dos metais, é o carbono. Porque o metal, ele reage com o oxigênio, exatamente, é isso? Exatamente. Né? Entrou oxigênio, o carbono, estoura. Ele vai, já vai, né? A faixa dele já é invisível, então precisa inertizar. Você precisa criar um vácuo. Basicamente, o argônio ele cria aquele vácuo ali para que o oxigênio não entre e o carbono possa ser medido. Com esta técnica, de forma portátil, o LIBS combinado com o argônio, né? Porque o laser queima também, né? O LIBS combinado com o argônio, você consegue medir carbono com precisão de forma portátil. Bacana, cara. Hoje está conseguindo. Então, é evolução, né? Então, lembra, eu falei lá, né? 1895, descobriu o raio-x. 1940, os primeiros espectrômetros XRF, né? OES também, mais ou menos até um pouco antes, mas nessa faixa. Foi evoluindo, nos anos 2000 a tecnologia ficou boa, né? E evoluindo, novas técnicas. Bacana. Né? Eu acho que o futuro é a coisa ser cada vez mais prática. O acesso ao conhecimento hoje também está bem mais fácil. E ainda, por exemplo, aqui a gente está numa mesa conversando e assim, podendo desfrutar um pouco desse teu conhecimento, que foram 15 anos aí, que você está explicando em 1h30 aqui, de um conhecimento vasto, para que possa garantir um balizamento no mercado, uma concorrência leal e não desleal, né? Não. Porque hoje você acaba trocando material e acaba tendo assim, problema, né? É um tipo de
de área, né? Vamos falar assim, de atuação, que a IA não consegue chegar, né? Ainda bem. Não dá para fazer composição química com Mas IA. você acha que ainda que tem alguma probabilidade de se Veja, é matéria. encaixar a IA nisso? Não, sim, já existe já, né? A IA já está ajudando muito, né? Então hoje, por exemplo, aplicações e engenharia reversa, né? Você vai em empresas que têm material, cara, de 50, 100 anos em uso, né? Então aquilo vem para ser feito uma engenharia reversa, para ser fabricado outro. E aí são materiais normalmente europeus, Norma DIN, né, EN. Você tem que pegar a equivalência. Cara, tem que pegar a equivalência, isso não é fácil, porque tem coisa que é muito, destoa muito, né? E aí, normas, né, e como que aquilo foi conformado, né? Então, eu falando de espectrometria, que é uma análise química, especificamente. Existem outros tipos de análise, né? Dureza, né, que é resistência mecânica, análise física, né, do material, enfim. Tem muitos outros tipos de análises, mas principalmente na química, que é o exame de sangue, lá, né, o DNA do material, é a composição química. Você com a IA, cara, pelo tipo de peça, pela composição, você tem um banco de dados, um especialista ali gigante. Então, as marcas já estão usando IA no intuito de facilitar a interface, né? Bacana. Acho que nessa onda aí vai muito bem. Eu digo assim, né, que não tem outra forma de você fazer a não ser no físico, né? Não dá. Então, é algo que se precisa desses equipamentos. Com relação a alertar, né, os profissionais da segurança que precisa se ter na aplicação do material, você teve algum caso, você comentou sobre até a vida de alguém que foi tirada com relação ao erro da aplicação, você tem algum outro caso que dá para... Então, olha, alguns assim, digamos, não vou citar especificamente, Sim. mas pela falta de análise, né? Então, desde casos em que o prejuízo foi gigante até em casos que sim, pessoas já faleceram. Esse caso da usina que eu contei, uma pessoa faleceu, né? Ela foi cortada ao meio, né? Com a pressão, né? Então você imagina aquela pressão gigantesca, ela dilacerou o material, né? Aquele ar já um jato ali. Um jato divide, e cortou a pessoa. É. A pessoa veio a falecer. Existem outros casos, né? Teve um caso, se eu não me engano, foi em Paulínia, 2007. Foi por falta de inspeção também. Eu não me lembro, esse acho que não foi do material específico, foi por causa da solda, né? A solda mal feita, que também matou várias pessoas. Explodiu uma linha lá, matou várias pessoas. E tem a composição correta para você fazer a solda, que é a 308, que você tem que colocar quando o material é 304. Tem algumas especificações que a gente tem que garantir exatamente o material que vai ser utilizado para realizar essa solda. Exato. Eu vi também bastante utilizando esse tipo de equipamento. Assisti um vídeo da Aço Cearense, que inclusive nos patrocina, e eles trabalham tanto com carbono quanto com aço inox. Então tem que se ter o cuidado para poder separar o material, colocar no lugar correto e identificar ele. Então eu vejo essa presença desses equipamentos e o trabalho que eles fazem lá. Então um grande abraço e de fato ao Newton e a todos da Aço Cearense que também tem nos acompanhado, nos apoiado, atendendo o Brasil, com normas, com resoluções, com a ISO, que garante exatamente essas identificações desses materiais. Bem bacana. E de fato, né, também, né, nem misturar no físico ali os materiais. Não né? pode, né? Pode, porque né? senão acaba tendo problema de contaminação. Exatamente. E a olho nu é o que a gente falou, né? Você não consegue perceber. Não consegue perceber nada. Estamos chegando já ao final, né? Já bateu bastante papo aí, parece que não, por mas mim eu continuo o tempo vai mas embora. o tempo já foi. E pra gente foi um prazer, né, trazer o Matheus aqui, né, um especialista em XRF, espectrometria, muito conhecimento, dá pra ver que ele fala tranquilamente aí sobre diversos assuntos. E fala do que gosta, né? Você vê que fala com propriedade, fala com verdade, cara. A gente Parabéns. vive isso na prática, né, no dia a dia, né, Então é mais do que só teoria, só catálogo, né? Só fazer a gente vive isso, a gente vivencia
As dificuldades, as né? dificuldades e as diversas áreas, né? De atuação. E aplicações, né, cara? É que a gente vai lembrando daqui a pouco lembra de mais alguma coisa interessante Aí aí. você fala, poxa vida, eu poderia Esse ter eu falado poderia ter isso. contado, essa é legal, cara. Fica para um próximo episódio. E para quem quiser os seus serviços, equipamento, prestação de consultoria, enfim, como é que te encontra? Ó, pode deixar o número? aí? Pode falar. pode. Deixar nosso número de telefone, né? Olha para ali, para aquela câmera ali, Beleza. pode falar. DDD 19 9 8191 8489. Beleza? Matheus Arthur. Matheus Arthur, pode procurar que tem conhecimento que vai te ajudar. Tenho certeza que vai ser bem proveitoso para quem o contratar. Certo? É isso aí, nós agradecemos você que nos acompanhou até aqui. Lembrando-se sempre que nós somos um acervo com relação a conteúdo em aço inox. Temos o nosso podcast também presente lá no Spotify e também o nosso portal www.papodinox.com.br. Esses e outros conteúdos estarão lá disponíveis a qualquer momento de forma gratuita para que você possa acessar e ampliar o seu conhecimento com relação ao universo do aço inox. Muito obrigado. Muito obrigado. Já são 23 mil inscritos, mais de 10 mil inscritos também no Instagram. Você que nos acompanha, continue acompanhando que certamente o seu conhecimento vai ser enriquecido. Ao Matheus, a nossa gratidão pela oportunidade de dividir essa mesa contigo, pelo conhecimento que foi partilhado aqui. Tenho certeza que a mim me agregou, imagine para quem também vai poder acompanhar, assistindo diversas vezes, parando, voltando, porque o conhecimento é muito grande, mas ainda bem que hoje nós temos essa possibilidade de gravar e retornar para poder aprender novamente. Um grande abraço a todos que te acompanham também, a toda essa oportunidade que nós tivemos de dividir esse conhecimento. Obrigado mesmo, Matheus. Gratidão a vocês aí, muito obrigado, tá? Pela oportunidade, precisar, contem comigo sempre. Vamos sim, já vamos marcar o próximo. Agradeço, tem bastante coisa aí. Bacana. É isso aí e até a próxima. E até a próxima. Você já parou para pensar no porquê clientes e parceiros podem contar com a Prodinox? A Prodinox é a referência no setor de aço inox sob medida e tem muitos motivos para isso. E neste vídeo eu quero contar alguns deles para você. Uma empresa com certificação ISO 9001, que mostra a busca por melhoria contínua por meio da organização, implementação de sistemas de produtividade e qualidade. Investimentos em novas tecnologias, sempre para proporcionar maior gama de atendimento aos clientes, como a máquina de corte a laser turbo e maquinários de alta performance. O cuidado com o atendimento técnico, sempre pensando na correta orientação para o cliente, buscando um investimento justo e aplicabilidade eficaz. Por isso, contamos com vendedores especializados, engenheiros, projetistas e profissionais na linha de produção com experiência de mercado. Todos os projetos seguem as normas técnicas, seja da ABNT, seja da Anvisa. E todo o time tem o cuidado e o prazer de entregar o produto com qualidade. Características essas que têm marcado a Prodinox nos seus mais de 20 anos de atuação, onde é referência e uma potência no mercado de aço inox no Brasil. O aço verde Aperam nasce em florestas renováveis e é produzido com carvão vegetal certificado. A Aperam entrega transformação sustentável. Inoxidáveis duráveis, elétricos de alta eficiência, ligas especiais. Pronto para o futuro.